A Câmara Municipal de Anápolis realizou uma audiência pública na tarde de sexta-feira, 1º de outubro, com o tema Pessoa Idosa, Mitos, Verdades e Preconceitos. A iniciativa foi da vereadora Cleide Lário, com respaldo de todos os demais vereadores. Para Cleide Lário, é importante trazer esse debate para o Poder Legislativo para realizar políticas públicas eficientes para o idoso. Na verdade, é um bate-papo que nós vamos fazer hoje, falando sobre mitos, verdades e preconceitos em relação à pessoa idosa. Infelizmente, a pessoa, quando ela vai chegando a partir de 60 anos, ela é considerada, muitas das vezes, uma pessoa incapaz. Ontem nós tivemos uma audiência pública que foi realizada em Brasília, falando sobre a velhice. Tem uma CID que estão querendo incluir, a Organização Mundial da Saúde está querendo incluir o idoso numa CID, onde se coloca o idoso, a partir de 60 anos, considerar como uma pessoa doente. E, na verdade, o debate foi falado o seguinte: não quer dizer que a pessoa chega com seus 60, 70 anos, 80 anos, seja uma pessoa doente, porque ele é capaz de pensar, ele é capaz de executar várias tarefas, vários trabalhos, ele não é uma pessoa incapaz. A velhice não é doença. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, mitos, verdades e preconceitos em relação à pessoa idosa, e dizer sim que o idoso é capaz, sim, de ser uma pessoa produtiva, que nós temos muito que aprender. Eles envelheceram, mas eles são donos de sabedoria, então nós temos muito que aprender com a pessoa idosa. O intuito é esse, trazer a conscientização para a população e, logicamente, se nós temos uma juventude saudável, nós teremos sim uma velhice saudável. Falar sobre tudo isso, sobre esses aspectos, porque o jovem de hoje, ele será o idoso de amanhã. Durante o encontro, foi ministrada uma palestra com o subsecretário nacional do Republicanos, Ricardo Quirino, que trabalha com políticas públicas para idosos há mais de 15 anos. Para ele, o tema abre a visão em relação aos idosos. Mitos, verdades e preconceitos, né? A figura da pessoa idosa, ela é envolvida muito em torno disso. As pessoas, por desconhecimento, né, não é a culpa da sociedade, do que é o processo de envelhecimento, vão criando mitos. Por exemplo, o idoso tem um determinado tempo para trabalhar, a pessoa idosa parece criança, volta a ser criança, e tudo isso são mitos, porque o idoso é um cidadão capaz como qualquer outro, que passa por um processo de amadurecimento com a idade e também tem seus preconceitos. Ora, se eu crio mitos de que a pessoa idosa, como agora, nesse momento, está se discutindo pela Organização Mundial da Saúde, que velhice é doença. Então a velhice é um estágio do envelhecimento. O envelhecimento, ele começa quando a gente nasce. Então, se existem esses mitos, as pessoas vão criando, não por maldade, preconceitos contra a pessoa idosa. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: você tem 60 anos, nem parece idoso, está tão jovem. É um preconceito. Parece que a pessoa idosa ela tem que estar com uma fisionomia, uma aparência totalmente acabada para ser considerada idosa. Então, o tema é importantíssimo. Ele abre um pouco a nossa visão em relação ao que representa a figura da pessoa idosa ontem, hoje e para o nosso futuro. Qual que é a importância de trazer esse tema aqui para o Poder Legislativo, para a população de Anápolis? A importância máxima, por quê? Aqui são discutidas as leis. No Poder Legislativo, no campo legislativo, são as leis que vão impactar a vida de todo cidadão, especialmente o cidadão idoso. Então, se o Poder Legislativo não tiver essa consciência do que representa o idoso para a sociedade, o que representa de fato o que é a figura da pessoa idosa, até políticas que serão aprovadas não atingirão a população como um todo. A gente sabe que políticas públicas existem para a camada mais carente da população. Mas hoje, falando de pessoas idosas, existe uma camada gigantesca carente, mas não reflete a realidade de toda pessoa idosa do município de Anápolis. O presidente do Republicanos de Anápolis, Brigadeiro Bragança, disse que o objetivo de todas as pessoas é chegar na terceira idade. Nós rogamos a Deus para que possamos um dia chegarmos à fase do idoso, não é isso? É isso que eu acho que todo mundo quer. Se você pegar para qualquer cidadão aqui de Anápolis, para qualquer cidadão do mundo, ele pretende aí ter uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais acolhedora, uma cidade que possa valorizar o idoso. E nós temos já números aí bastante interessantes no nosso país. Para 2030, já se prevê
que o grupo de idosos será maior do que o grupo de jovens até 14 anos. Então você veja que nós estamos envelhecendo com a população. E quando a gente fala do idoso, eu estou até bastante curioso para saber o que o palestrante vai falar a respeito de políticas públicas para os idosos, mas nós falamos aí de acessibilidade, de calçadas que a gente possa caminhar, né? Os sinais de trânsito também que possam respeitar a velocidade do idoso. Nós temos programas que possam incentivar a prática esportiva para o idoso. Eu penso mais ou menos dessa forma. Nós temos aí uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade que prestigia a pessoa idosa, assim como prestigia a criança, prestigia o trabalhador, mas o idoso tem um papel fundamental. É o nosso respeito para aqueles que atingem uma idade mais avançada.